Bom dia, crianças. Hoje nós vamos aprender um novo conteúdinho, tá bom? Vamos acompanhar com a tia bem atenta. Nós vamos falar em português sobre substantivos. E o que é o substantivo, né? Vejamos. Vamos já a gente vai ver, vai entender direitinho. Vamos ver sobre os substantivos comuns, substantivos próprios, concretos e abstratos. Então, vamos acompanhando com a tia para a gente entender bem direitinho. É bem fácil. Vamos iniciar conceituando, né, substantivo, né, para a gente poder depois classificar ele em substantivo comum, próprio, concreto e abstrato. Então, o que é substantivo? Vamos lá acompanhando com a tia? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres animados ou inanimados, reais ou imaginários, e indica pessoas, coisas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações, tá certo? Vejamos aí alguns exemplos de substantivo. Né, de objetos, nós temos aí rosa, né? Temos barco, temos vela, temos seres imaginários, nós temos aí a fada, por exemplo, né? Temos aí vários exemplos de substantivo. A bandeira, o piuí, o piu-piu, né? Um meninozinho, uma menina é um substantivo. A carta é um substantivo, gato, cavalo. A caixa, né? O presente, o cachorrinho, são exemplos de quê? De substantivo. Então, o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a seres, né? A objetos e sentimentos. Então, é substantivo. Não esqueça, a palavra que dá nomes a seres, como a gente acabou de ver, vários exemplos de substantivo, objetos e também sentimentos, tá certo? Esses seres, eles podem ser, como a tia acabou de dizer, reais ou imaginários. No caso, a fada, né? O lobisomem são exemplos de seres o quê? Da nossa imaginação. Saci pererê, tá certo? Mas é um substantivo, porque a gente, é da nossa imaginação. São seres imaginários, certo? Então, substantivo, vamos lá mais uma vez, é a palavra que dá nomes a seres animados ou inanimados, reais ou imaginários, né? Seres, objetos, sentimentos, tá certo? Então, vamos passar agora para a classificação. Os substantivos, eles são classificados em substantivos comuns e próprios. A primeira classificação, vejamos. O que são substantivos comuns? Vamos acompanhar aqui com a tia. São aqueles que dão nomes a todos os seres da mesma espécie, né? E eles, lembrando aí, nós temos até o lembretinho ali abaixo que o meninozinho colocou. Todos são escritos com letras minúsculas. Então, são aqueles que dão nome, vamos mais uma vez com a tia, são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, né? Por exemplo, é comum, é algo que é comum. Quando eu digo carro, não existe só esse carro vermelho aí, por exemplo. Tem carro vermelho, tem carro branco, tem carro preto, carro de todo jeito. Carro é um substantivo comum, certo? Carro. Computador, um substantivo comum. Existem inúmeros computadores, é algo que é comum no mundo todo, por exemplo. Torneira é comum, tem as torneiras da minha casa, tem a torneira da sua casa, é algo que é comum, que é de uso, né, que todos nós podemos ter, é comum. Livros, substantivo comum. Palhaço, substantivo comum. Sol, substantivo comum. Baleia, substantivo comum. Agora, vejamos, preste atenção, quando eu digo palhaço, é um substantivo comum. Por quê? São seres de uma mesma espécie. Existem inúmeros palhaços no mundo, por exemplo. Agora, é diferente quando a tia diz o palhaço pirulão. Eu já dei nome para o palhaço, é diferente, mas o palhaço em si são inúmeros os palhaços que tem no mundo. Então, é algo que é comum, certo? Então, não esqueçam, são substantivos comuns, são aqueles que dão nomes a seres, né? São seres de todas, né? Tem uma mesma espécie, né? Dá nomes a todos os seres que têm uma mesma espécie, que é algo comum. Menino é comum, quando eu digo menino, é um substantivo o quê? Comum. Escola é o quê? É um substantivo comum. Existem inúmeras escolas, se você não identificar, não falar o nome, jamais alguém vai saber, porque é um substantivo comum. Eu digo rua, é um substantivo comum. Existem inúmeras ruas no mundo. Se eu disser para você, eu moro lá na minha rua, jamais você vai saber se eu não lhe der uma referência, se eu não disser o nome da minha rua. Por quê? Porque existem inúmeras ruas em Miguel Alves, por exemplo, para você identificar a rua que eu moro, sem você saber o nome da rua, certo, gente? Então, é algo comum, substantivo comum. Um copo, uma mesa, uma cadeira, fogão.
existem números, é algo que é comum, todo mundo pode ter. Correto, gente? Então, substantivo comum. Vejamos agora o que são substantivos próprios. Vamos acompanhar a quantia? Substantivo próprio são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie. Vejamos. Sendo escrito com letra inicial maiúscula, são substantivos próprios, nomes de cidade, gente, nome de pessoas, de estados, nome de ruas, de escola, de hospitais, de países. São substantivos próprios. São aqueles que a gente dá nome, né, ao ser de uma mesma espécie. Como eu falei, palhaço. Quando eu digo palhaço, é substantivo comum, existem inúmeros palhaços. Agora, quando eu digo palhaço, pirulão, você já vai saber, né, que é um substantivo próprio. Pirulão é o nome do palhaço. Palhaço é substantivo comum. Pirulão é o nome do palhaço. Quando eu digo criança, a menina tem um balão. A menina. Menina é um substantivo comum. Você não vai saber, existem muitas crianças. Agora, quando eu digo a menina chamada Bruna tem um balão, você já vai identificar. Bruna. Cidades, por exemplo, Brasília, como você pode estar vendo aí exemplos de substantivos próprios. Bia, o nome de uma criança. São Luís, o nome da capital, né, do Maranhão, o nome de uma capital. Rio de Janeiro também, a cidade. Júnior, nome de pessoas. Xuxa, o nome de uma apresentadora, né, de uma cantora. Nós temos aí, observe o nome, né, a escrita de cada palavra dessa. Ela deve sempre iniciar com letra maiúscula. Por quê? Porque é um substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que eu nomeio, que eu dou um nome. Quando eu digo a criança, é substantivo comum. Mas a partir do momento que eu digo que o nome dela é Bruna, Bruna já passa a ser um substantivo próprio. Quando eu digo eu moro na rua, rua, substantivo comum. Agora, se eu digo Ulisses Carmo é o nome da rua. Então, já passa a ser um substantivo próprio. Cachorro. Inúmeros os cachorros que tem no mundo. Cachorro, cão, como a gente chama. Cachorro, mas quando eu digo que o nome do cachorro é Rex, Rex é o nome que eu dei para aquele cachorro. Portanto, é um substantivo próprio. Escola, por exemplo, é um substantivo comum, escola. Mas quando eu digo eu estudo na escola, escolinha, menino Jesus. Menino Jesus é um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome da escola. Hospital. Eu fui ao hospital, local Pedro Vasconcelos. Hospital é um substantivo comum. Existem inúmeros hospitais, mas quando eu digo hospital local Pedro Vasconcelos, você já está se referindo a quê? Ao nosso hospital aqui de Miguel Alves, correto, gente? Então, observe, substantivo sim, comum, algo que é o comum. Substantivo próprio são substantivos que a gente dá um nome a seres de uma mesma espécie. Crianças são uma mesma espécie, mas a partir do momento que eu nomeio, que eu dou um nome, passa a ser um substantivo próprio. Pode ser um animal, um objeto, mas a partir do momento que você dá um nome, aquele nome já é o que? Um substantivo próprio. Portanto, não se esqueça, deve ser sempre colocado com letrinha maiúscula. Comércio, por exemplo, também. Eu digo eu vou ao comércio, mas que comércio? Quando eu digo supermercado Carvalho, você já vai colocar com letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome do comércio, o nome do supermercado, substantivo próprio. Aí abaixo a tia colocou alguns exemplos de frases enfatizando o substantivo próprio. O Brasil é um país maravilhoso. Qual é o substantivo próprio aí? Brasil, porque é o nome do nosso país. A América do Sul está localizada na parte sul da América. Substantivo próprio. América do Sul é um substantivo próprio, né? E América. Terceira frase, a Europa também é conhecida como Velho Mundo. Europa, o nome de um continente, né? Então, é o quê? Com letra maiúscula, o nome próprio. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. São Paulo, né? Que é o quê? O nome de um estado, né? Então, portanto, é letra maiúscula, é um substantivo próprio. João quer que Maria estude com ele. Quais são os substantivos próprios? João e Maria. Ele quer que ela estude com ele. Então, quem são os nomes próprios? João e Maria. Se eu tivesse falado só a criança queria estudar com a criança, você não ia identificar que criança era. Mas quando eu coloco João, é o nome de um menino, é um substantivo próprio. E Maria é o nome de uma menina, é um substantivo próprio. Portanto, deve ser sempre colocado com letrinha maiúscula. Não esqueça. Então, substantivo próprio são aqueles que dão nome ao ser de uma mesma espécie. Certo? A partir, pode ser, como eu acabei de falar, nome de lugar, mas a partir do momento que eu dou um nome para aquele ser,
uma escola, um país, um estado, um animal, um objeto. Mas a partir do momento que eu dou um nome, aquele nome já é um substantivo próprio. Certo, gente? Então, não esqueça o substantivo próprio. Agora, vejamos os substantivos concretos e substantivos abstratos. Substantivos concretos, nós temos aqui, são palavras que designam seres reais, seres existentes que possam gerar uma imagem concreta, podendo ela ser imaginária, como, por exemplo, anjos, né, algo da nossa imaginação, fadas, bruxas, lobisomens, saci pererê, tá certo? Ou reais, no caso, casa, cadeira, animal, é algo que é concreto, é algo que é real, que eu estou vendo, que eu posso pegar, certo? Então, substantivos concretos, eles podem ser da nossa imaginação, do nosso mundo imaginário, quando a gente imagina que existe o determinado ser, como a tia acabou de dizer, a fada, o anjo, a bruxa, o lobisomem. Eu nunca vi, mas é da minha imaginação, eu acredito que existe, né, nos contos de fadas. E os substantivos concretos também podem ser o que? Concretos, o próprio nome já diz, é algo que é palpável, algo que eu posso pegar, que eu possa ver. No caso, a criança, cadeira, mesa, um coelho, um lápis, uma caneta, um copo, é um substantivo concreto, algo palpável, algo que eu posso pegar, seres reais. E também, não esqueçam dos seres que são concretos do nosso mundo imaginário, tá certo? As fadas, por exemplo. Então, viram aí direitinho, substantivos concretos, correto? Não esqueçam, seres, né, que elas designam seres reais, seres existentes que possam gerar, né, uma imagem concreta. Algo que você pode ver, é um substantivo concreto, certo? E os substantivos abstratos? Vamos lá ver o que são os substantivos abstratos? São aqueles que não existem por si mesma, como os sentimentos, certo? As qualidades e as ações. Eles só existem nas pessoas, nas coisas e nos animais. Exemplos de substantivos abstratos sendo qualidades, beleza, bondade, honestidade, são exemplos de substantivos abstratos, né? Qualidades, são qualidades que são dadas a um determinado ser. Sentimentos, sentimento que a gente sente, no caso, amor, alegria, tristeza, são exemplos de sentimentos, portanto, são substantivos abstratos. Ações, algo que você realiza, né? Corrida, encontro, viagem, são exemplos de substantivos abstratos. Estados, vida, riqueza, velhice, o estado que você se encontra. Então, são exemplos de substantivos abstratos. Aí abaixo nós temos umas frasezinhas para a gente destacar. Por exemplo, Tina é uma boa menina. Boa é um substantivo abstrato, que ele está indicando o quê? Qualidade, é uma qualidade da menina, boa. A mãe do Zero é amorosa. É o que, gente? A palavra amorosa é o quê? É um sentimento, portanto, é o que? É um substantivo abstrato. Ele depende de uma pessoa. Quem é que é amorosa? A mãe, certo? Então, depende de uma pessoa, de um animal, para que ele exista. Na terceira frase, Hércules tem muita força. Quando eu digo Hércules tem muita força, força é o que? É um substantivo abstrato que indica o que? Qualidade, a qualidade. Correto, gente? Então, vejamos aqui mais uns exemplos, né, de substantivos abstratos, indicando ações, como a gente acabou de ver, qualidade, sentimentos e estados. As qualidades, os sentimentos, as ações e os estados, eles não existem por si mesmo. Como a tia acabou de falar, eles existem nas pessoas, nós que sentimos, certo? A questão desses sentimentos de amor, de alegria, nós precisamos da existência de uma pessoa para que ela sinta. Eles não existem só ele, o amor existe sozinho, não. Precisa de uma pessoa para que ele seja manifestado. Correto? Aí nós temos aqui substantivos abstratos, mais uma vez, vamos dar uma lidinha com a tia. São palavras que designam seres que não existem por si mesmos e que só existem nas pessoas, nas coisas e nos animais, certo? Exemplos, mulher bela. Bela é o quê? É um substantivo abstrato que ele está indicando uma qualidade da mulher, que ela é bela. Mãe amorosa ou amorosa, o quê? É um sentimento que foi expressado, né, pela mãe. Mãe amorosa. Amorosa é um sentimento. Substantivo abstrato.
porque ele expressa um sentimento. Aluno estudioso. O estudioso é o quê? Um substantivo abstrato. Por quê? Porque é uma qualidade, né, do aluno, é uma qualidade daquela criança. O gatinho tem 7 vidas. É o quê? Vidas é o quê? Indicando uma condição ou um estado, né, no caso. Certo, gente? Então, substantivos abstratos é diferença de substantivo concreto. Substantivo concreto é algo que você tá ali vendo do seu, mas ele pode ser do seu mundo imaginário também, fadas, lobisomem, não esqueça. E concreto, algo que você pode estar pegando, vendo. Substantivos abstratos, não, eles precisam de nós, seres humanos, para que ele exista. Das coisas e dos animais. Por quê? Eles expressam qualidades, não esqueçam, sentimentos, ações e estados. A tia já colocou várias vezes aqui, chamando a atenção de vocês. Aqui, mais uma vez, quando a gente coloca a diferença entre concreto e abstrato, nós temos Maria e uma bola. Maria é o quê? Um substantivo o quê? Concreto, é algo que você sabe que existe. Bola é algo concreto, algo que existe. Então, concreto, elas designam ações, né? Seres reais, certo? E eles existem, né? Por si só. Certo? Ou também os seres que nós imaginamos como reais, que a tia falou já várias vezes, não esqueçam. Né? Substantivos concretos, eles podem ser da nossa imaginação, como eles podem também ser concreto, algo palpável, algo que a gente veja. Aí abaixo nós temos 2 quadros, né, com alguns exemplos de substantivos abstratos. É importante que a gente lê para que a gente possa, né, entender melhor algumas palavras que são substantivos abstratos, que precisam de nós para que ele exista. Adoração, vamos lá, acompanhando quantia. Agradecimento, alegria, altura, amargura, amizade, amor, aplicação, atenção, beleza, bondade, calma, calor, casamento, desprezo, doçura, dor, encontro, esforço, firmeza. É importante que quando você for ler as frases, que você leia para ver realmente, para você identificar se é um substantivo abstrato, se ele está indicando uma qualidade na pessoa, por exemplo. Ou se aquela palavra está indicando um estado, como aquela pessoa está. Um sentimento de raiva, de amor, de alegria, de união, de bondade, um sentimento. Então você tem que focar bem nessas palavras. Ações, se ele indica uma ação. Um sentimento, um estado, tá certo? Uma qualidade, observe. Aqui nós temos mais exemplos, fome, né, força, substantivos abstratos, fraqueza, frio, glaucoma, inocência, justiça, largura, ódio, orgulho, palidez, permissão, pessimismo, preguiça, prudência, resolução, riqueza, sabedoria, satisfação, sonho, tristeza. Então são vários os exemplos de substantivos abstratos. Mas não esqueçam, foquem bem que ele vai exprimir uma qualidade da pessoa, um estado, uma ação, um sentimento. Você tem que observar direitinho. Então, crianças, esse conteúdo nós temos no nosso livro de português. Você pode dar uma lidinha na página 85 e 86. E em seguida, vocês façam a atividade da página 87 à página 89.